Ok, então com isso a gente viu o intervalo para média com desvio padrão conhecido. Agora vamos para outra parte. Vamos ver quando o desvio padrão populacional é desconhecido. Então, agora que aprendemos a gerar intervalo de confiança para a média da população, 1000, lembra disso lá da aula de introdução? Quando o desvio padrão, sigma, é conhecido. Porém, geralmente, essa suposição não é realista. Por quê? Porque eu estou querendo gerar um intervalo para a média da população que eu não sei. Se eu não sei a média da população, é muito difícil eu conhecer o desvio padrão da população. Você concorda? Tem alguns casos que isso talvez possa ser possível, e tem alguns livros que eles até nem ensinam essa parte que eu acabei de ensinar agora, quando o desvio padrão é conhecido, por não ser muito realista essa suposição. Mas eu resolvi seguir adiante aliás, seguir adiante não, eu resolvi mostrar isso porque eu sei que tem gente me assistindo aqui que está aprendendo esse material, que está vendo na universidade, alguma coisa assim, e você pode ter, né, se for o seu caso, alguns exercícios com isso. Eu, pelo menos, quando estava na faculdade, eu aprendi todas as formas. Então, eu estou ensinando como se resolve, caso esse seja o seu caso. Mas, assim, na vida real, a gente não vê muito, né? É meio difícil achar desse formato. Então, isso que eu vou ensinar agora é o mais realista, que na vida real a gente vê mais, que é, você não tem a média da população e você não tem o desvio padrão da população. Então, o que você faz? Você vai criar um intervalo de confiança para a média da população, usando a média amostral. E se você não tem o desvio padrão da população, o que você vai usar? Você vai usar uma aproximação pelo desvio padrão da amostra, certo? Você usa a média da amostra para estimar a média da população. Então, você vai usar o desvio padrão da amostra para estimar o desvio padrão da população. E qual é o desvio padrão da amostra, simbolizado pela letra S? Quem estava lá na aula de introdução? A gente tem o sigma, que representa a população, e o S, que representa o desvio padrão da amostra. E o que é o desvio padrão S? É a raiz quadrada da variância S ao quadrado. Então, a fórmula vai ficar bem parecida com o que a gente viu anteriormente. A fórmula é, nós temos aqui a média amostral, mais menos. Opa, mas não era Z? O que é esse T? Aguenta aí que eu já vou te mostrar. Aí tem esse T, é uma outra diferença. E aqui, ao invés do desvio padrão da população, a gente vai usar o desvio padrão da amostra. Porque a gente não conhece, tá vendo? Olha aqui. Desvio padrão populacional sigma é desconhecido. Se ele for desconhecido, a gente tem que usar o mais próximo da realidade que a gente tem, que é o da amostra. Então, a gente só vai substituir aqui esse S. Então, a gente abre a fórmula, né, da mesma forma que a gente fez anteriormente. Opa, acabei de perceber, aqui tinha que ter um ponto e vírgula. Mas não tem muito problema. Então, aqui é x barra menos toda essa parte, x barra mais toda essa parte. Então tá, o que é esse T? Peraí, você falou Z, professora, o que tem esse T tá fazendo aí? Então agora eu queria dar a introdução à distribuição T de student e os graus de liberdade. Então, assim como existe a distribuição Z, que é a distribuição normal, né, padronizada, normalizada, então, aqui a gente vai ter uma outra distribuição. E o que ela é? Ela é uma aproximação da distribuição Z, né? Por que a gente não usa Z? Porque a Z é quando a gente conhece o desvio padrão da população. Quando a gente tem sigma, a gente pode usar o Z. Mas a gente está aqui trabalhando com aproximação, a gente não tem aquele valor, a gente tem que usar uma coisa que seja o mais perto possível. E a distribuição T, ela se aproxima da distribuição Z. Então, ela tem a mesma ideia, ela também vai te dar, você vai calcular um intervalo de confiança, em vez de você olhar na tabela Z, você vai olhar na tabela T.
Só que essa tabela T, ela tem uma diferençazinha. Por quê? Na distribuição normal Z, você tem uma distribuição. Você tem aquela curva, né, que eu mostrei na outra aula, que é uma curva simétrica, né, com aquele formato de um sino, né, que também é chamada curva de Gauss. Só que na distribuição T, você não tem só uma, você tem várias, dependendo do tamanho da sua amostra. Então, ela varia. Então, é aquele um grauzinho de complicação a mais, né? Sabe como é que é? Então, como é que ela funciona? Dependendo do número da sua amostra, a curva ela vai ficando um pouquinho maior, um pouquinho menor. Claro, a curva ela continua simétrica, ela continua com formato de curva, com a maioria dos seus valores, né? A sua média concentrada aqui no meio, no valor zero, mas ela muda um pouquinho. Então, você tem que levar em consideração os graus de liberdade. Não é difícil, na verdade, ele é simples. A diferença agora você vai ter, no Z você só tinha intervalo de confiança, certo? Agora você vai ter que olhar o intervalo de confiança e o N. Por quê? Como é que você calcula os graus de liberdade? Você simplesmente faz N menos 1. Então, quando você vê uma fórmula com GL, significa os graus de liberdade da distribuição T de student. Nesse gráficozinho aqui, eu trouxe, você vê esse DF. DF é só a versão em inglês. Em inglês, graus de liberdade são degrees of freedom. E eu só trouxe aqui como um lembrete, porque dependendo do livro que você está estudando, ou da tabela, de repente você acha uma tabela na internet, e aí você vê esse DF, você já sabe o que é. Mas o jeito de calcular, a tabela, é tudo a mesma coisa. A diferença é só a tradução. E aqui eu trouxe um pedacinho da tabela. Eu tirei essa tabela também da internet. E aí, o que você tem? Você tem aqui o seu valor alfa, né? O alfa é 1 menos o seu percentual do intervalo de confiança. Ou seja, se você tem um intervalo de confiança de 95%, o seu alfa vai ser 5%. Se você tem um intervalo de confiança de 99%, o seu alfa vai ser 1%. E aqui eu gostei dessa tabela porque ela já traz os dois valores. Se você estiver calculando na curva unilateral, que é um lado, ou bilateral, que são os dois lados. Então, eu vou até voltar aqui para mostrar. Aqui, por exemplo, é unilateral. Ele está calculando um lado só. Só que no intervalo de confiança, o que ele é? Um intervalo. O que é um intervalo? Ele tem dois lados. Sempre em intervalo de confiança, a gente vai olhar bilateral, sempre. Dependendo da sua questão, você olha o unilateral. Quando a gente for ver, né, no próximo módulo, teste de hipóteses, você pode ter um problema para olhar bilateral, você pode ter um problema para olhar unilateral, mas intervalo de confiança, sempre bilateral, sempre. Porque é um intervalo, tem os dois lados. Que não é o caso desse gráfico, não. Esse gráfico é só aqui um exemplo, uma ilustração. Então, a gente vai sempre olhar o nosso bilateral, né? E aí é o C aqui, né? É a confiança, né? Então, foi o que eu falei, se a gente tiver 95% de confiança, a gente vai ter 5% o nosso alfa. Então, e aqui são os graus de liberdade, né? Os graus de liberdade, ele é N-1. Então, se você tiver uma amostra de 15, qual vai ser o seu grau de liberdade? N-1, 14. Então, você vai olhar a linha do 14 aqui. Então, vamos ver uma suposição. A gente vai ver um exemplo logo. Mas vamos ver uma suposição. Eu quero calcular 90% o intervalo de confiança e o meu tamanho da amostra é 10. Então, como que a gente sabe? Vê, 90% e é intervalo de confiança, né? Então, eu vou ter que olhar o bilateral aqui, 10%, eu vou olhar essa coluna. E os graus de liberdade vão ser quantos? 9, porque N é 10, graus de liberdade, 9. Então, o valor que eu quero, que eu vou substituir na formulinha, seria esse aqui, que é do 9. Tá vendo? Então, é assim que a gente acha o valor na tabela.
Aí, deixa eu ver. Aí, o próximo já é o exemplo, mas eu só quero falar uma coisinha antes. Aí você pode me falar, ah, professora, mas e aquela condição que a gente viu no começo, aquela suposição que você tem que ter um N maior do que 30? Então, essa suposição é válida para quando você está, para a primeira parte, quando você está querendo aproximar a sua curva para uma distribuição normal, Z. Essa não é uma distribuição normal Z, essa é uma distribuição T de student, que ela é uma aproximação. A melhor distribuição, assim, na estatística, é a Z, a distribuição normal Z. O T de student, ele é ali uma segunda melhor, assim, digamos, ele é uma aproximação, então ele é o melhor possível com as informações que a gente tem. E no T de student, a gente vai ter valores menores do que 30. Então, quando você tiver, geralmente, valores menores do que 30, você vai olhar essa tabela T. Por quê? Se você tiver um N maior do que 30, você já sabe que o teorema central do limite aplica, então você já pode aproximar para normal. Por isso até que eu gostei dessa tabelinha, porque ele dá 20 até o 29 e depois ele tem aqui o símbolo de infinito, mostrando que porque também é da fórmula, o cálculo da fórmula, né? De limite e tudo mais. Mas a ideia é, quando o seu N ele já é 30 ou maior, ele já tem um limite, uma aproximação quase idêntica à curva normal. Ele se aproxima, ele chega lá, na curva normal. Então, algumas tabelas, elas têm ainda grau de liberdade para vários números, até 100, o que não faz muito sentido, porque a partir de 30 você já pode considerar o teorema do central do limite, né? Então, essa tabelinha é legal por isso. Então, aqui fica a ideia. Você não precisa daquela suposição que eu falei no início. Tá. Agora falei da teoria, vamos ver o exemplo. O exemplo diz que uma pesquisa recente mostrou que as meninas do ensino médio mandam, em média, 100 mensagens de texto por dia. Suponha que essa pesquisa foi baseada em uma amostra aleatória baseada em 25 meninas. O desvio padrão da amostra é de 10 mensagens de texto por dia. Então, aqui, ó, o desvio, ele está me dando o desvio padrão da amostra, ou seja, eu não sei o desvio padrão da população. Então, eu tenho que usar o T de student. Também porque eu tenho aqui, ó, menor que 30. Então, eu não posso aproximar para a curva normal Z. Então, ele quer duas coisas. Primeiro, calcule a margem de erro para o intervalo de confiança de 99%. E segundo, qual é o intervalo de confiança 99% para o número médio de mensagens de texto que todas as meninas de ensino médio enviam por dia. Então, o que ele quer saber mesmo é o intervalo de confiança de todas as meninas do ensino médio numa determinada escola. Mas eu não tive acesso a todas essas meninas, então eu só entrevistei 25 e aí eu achei ali uma média de 100. Então, vamos ver aqui como que a gente vai fazer, né, a fórmula. Vou voltar aqui para o meu quadro negro, meu quadro branco. Mas, primeiro, eu quero aproveitar que eu estou aqui no PowerPoint para mostrar o T. Então, a gente tem um intervalo, a gente quer achar um intervalo de confiança de 99% e o N é 25. Se o N é 25, quantos são os graus de liberdade? 24. Então, vamos lá na tabela achar esse valor. Tá aqui, ó, 99% é a confiança. No bilateral seria 1%, né? O alfa, que é 1 menos 99%, 1 menos 0,99%. E o meu grau de liberdade são 24. Então, aqui está o valor, 2,794. Então, esse valor que eu vou anotar aqui. Então, vamos lá para o meu quadro branco. Então, vamos anotar aqui as informações que a gente tem. Primeiramente, a gente tem o valor o intervalo de confiança que ele quer saber. Opa, não está aparecendo. Ok. Intervalo de confiança é 99%. E temos o N igual a 25. Dessa informação aqui, a gente tem que os graus de liberdade são 24. E a gente já até achou o T,
né? A gente põe aqui o nosso alfa n-1, que é da formulinha. A gente achou 2,797. Então, eu já tenho até o t aqui. Mas vamos lá na fórmula, né? Vamos escrever a fórmula. T multiplicado por S, raiz quadrada de N. Que outros valores a gente tem? A gente tem o x barra é 100. Em média, elas mandam 100 mensagens. O T, a gente já achou, está aqui. E o desvio padrão da amostra foi de... Quantos que eram? 10. E o N, 25, que já está aqui. Então, já temos tudo. Vamos mudar a cor da canetinha. Vamos substituir. Como que fica... Ah, não. Ele não quer saber a confiança. Primeiro de tudo, ele quer saber a margem de erro. A margem de erro é essa parte aqui, ó. Então, primeiro, a gente só calcula a margem de erro. Então, a gente tem 2,9... Oh, não, deixa eu apagar. 2,797 multiplicado por 10 dividido pela raiz quadrada de 25. Aqui. Esse aqui dá até para fazer de cabeça, hein? Quanto que é? A gente tem raiz quadrada de 25. Outra canetinha. Raiz quadrada de 25 é 5. 10 dividido por 5, 2. Então, quanto que a gente... quando a gente multiplica... Tá aqui. 2,797. Igual. Então, a margem de erro é 5,594. Essa é a resposta da letra A. Então, vamos para a letra B. Agora, na letra B, eles querem um intervalo de confiança. Então, vou tirar aqui minha calculadora. O intervalo de confiança é essa parte toda. A gente já tem essa parte. Então, o que é 100 mais e menos 5,594. Esse intervalo, quando você tem que calcular 100 menos 5,594, vai dar 94,406. E aí, aqui... Fica um ponto vírgula. Ah, não tem espaço. Eu vou escrever aqui embaixo. 105,594. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Então, esse é meu intervalo. Se a gente for arredondar, né, são mensagens de texto, então a gente pode até arredondar para um número inteiro. Você pode deixar com casas decimais, porque a gente está falando de média. Então, médias, para uma média, ok ter casa decimal. Então, você pode só deixar 94 e 106. Isso aqui a gente arredonda para cima, porque é acima de 5. Então, como que a gente conclui isso? Com 99% de confiança, o número médio de mensagens de texto que as meninas, todas as meninas do ensino médio de uma certa escola, mandam entre 94 e 106. Agora vamos voltar para os slides. Então, é isso. A gente calculou a letra A e a gente calculou a letra B. Então, vamos voltar aqui para os slides, porque antes de finalizar, eu queria falar mais uma coisa que é muito importante, que é como interpretar um intervalo de confiança. E eu quero frisar isso porque eu vejo gente que interpreta muito errado. Eu vejo na internet algumas pessoas dando conclusões super incorretas. Então, eu queria mostrar o errado e queria mostrar como fazer o certo. Então, para esse problema que a gente acabou de resolver, a gente achou entre 94 e 106 mensagens. Então, como que incorretamente algumas pessoas interpretam? Que existe uma chance de 99% de uma menina do ensino médio mandar entre 94 e 106 mensagens de texto. Está incorreto, você não pode interpretar intervalos de confiança dessa forma. Mas como que é a forma certa? O correto seria...
a média de mensagens de texto que uma menina do ensino médio envia, ou a verdade é que as meninas do ensino médio envia, é entre 94 e 106, com 99% de confiança. Então, é assim que você interpreta. Então, você não pode dizer que tem uma chance de 99% do valor estar ali. Né? Muitas pessoas acreditam isso, infelizmente está incorreto. Infelizmente, porque eu vejo muita gente ensinando dessa forma, mas a ideia é, você tem ali um intervalo com a média e você tem um 99% de confiança que o valor da população está inserido naquele intervalo. Então, essa que é a ideia. E aí, gostaram da aula de hoje? Se você gostou, se você aprendeu alguma coisa, deixa aí o seu curtir. Se tem algum amigo que está estudando isso, manda, compartilha para ele o vídeo e não esquece de se inscrever no sinal e ativar o sininho. Te vejo na próxima aula. Tchau!